Hoje vamos falar de um tema bem importante. Vamos falar de o que nós fazemos quando Jesus fala conosco. Vamos falar sobre a diferença entre armazenar alguma coisa e manter. Qual a diferença de armazenar e manter? São palavras que parecem ter o mesmo significado. Vamos falar da oração de Jesus, quando Jesus, antes de subir ao Pai, ele ora em favor dos seus discípulos, ele ora em favor da igreja. Isso está lá em João 16, 32, conhecido como a oração sacerdotal. Quando Jesus fala, ele fala de uma maneira diferente do que nós estamos acostumados a nos comunicar. Às vezes a gente acostumou a falar apenas por falar. A gente acostumou a ouvir o que nos falam, às vezes apenas como uma opinião de outra pessoa. Mas quando Jesus fala, ele não fala por falar. Quando Jesus, que é Deus, fala, ele não fala como uma opinião. Ele diz que a palavra dele é verdade e vida. Rejeitar a palavra de Jesus é rejeitar a verdade e também a vida. É viver na mentira que conduz à morte. Por isso que ele fala que existem muitos caminhos, mas só um caminho é verdadeiro. Esse caminho verdadeiro, ele tem uma porta, essa porta é estreita. O caminho também é estreito. Porque o caminho largo, esse não conduz à vida eterna. Mas o caminho que é estreito, a porta que é estreita, essa conduz à vida eterna. Então o que nós vamos ler aqui não é uma opinião, não é uma opção, é a única verdade. E é um único caminho, e não existe outro. Se nós aceitarmos o que Jesus nos fala apenas como uma opinião de vida, apenas como uma sugestão de mudança, estamos comparando Jesus aos nossos coleguinhas, às vezes até aos nossos encarregados de serviço. Pessoas estão tão acostumadas a ouvir a mesma coisa que não dão mais valor ao que se ouve. Se a gente pegar a Bíblia e ler, nós não vamos ver Jesus falando a mesma coisa sempre para a mesma pessoa ou para o mesmo povo. Nós vamos ver Deus falando as mesmas coisas para povos diferentes. Ele falou para que o povo de Noé se arrependesse na arca. Ele falou para que o povo do faraó no Egito se arrependesse através de Moisés. Falou através do próprio filho, Jesus, para que se arrependesse. João Batista, mesma mensagem. Povos diferentes. O problema é quando a gente acha que Jesus vai ficar falando a mesma coisa para o mesmo povo a vida toda. Nos acostumamos a ser exortados e não mudamos. Às vezes estamos seguindo por um caminho de morte e de mentira, ouvindo a verdade. Que isso não ocorra conosco, amém? Que o Senhor possa fazer com que o nosso coração venha tremer diante da palavra dele, entendendo que é o único caminho, a única verdade e que não é uma sugestão de vida. Vamos ouvir a oração que Jesus fez em João 16, a partir do versículo 32, que assim diz: Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 17, do capítulo 1 até... João capítulo 17, do versículo 1 até 26 agora. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam,
o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste, e te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Versículo 9. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu. Tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum desses se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti. Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Versículo 20. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste, Pai. Quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. 26, para finalizar. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Sim. Essa oração não é uma sugestão, não são palavras de motivação, mas é espírito e vida. É chamado como oração sacerdotal, onde Jesus ora por ele ora pelos seus discípulos daquele momento, ele ora também pela igreja que somos nós, que não estávamos lá, mas que haveríamos de crer através da pregação. O que a gente vai fazer com tanta informação agora? Que Deus trouxe todas essas palavras de... Parece até um pouco confuso, eu sei, Pai, olha, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Senhor, que a glória que eu tinha antes, eu sei, parece dá uma certa bagunçada assim, se a gente for prestar atenção de uma forma humana. Mas se a gente abrir agora nosso coração, a gente vai orar aqui, e eu quero que você ore falando com esse Deus Santo, para que Ele abra seu entendimento, para que você receba essa verdade e você flua nisso. A nossa vida pode ser mudada, não daqui a algumas horas, mas agora. Nesse momento, a gente pode sair daqui
totalmente diferente. Né? A gente não precisa mais viver com um jugo pesado, com um fardo pesado. O jugo é leve. É só, Jesus falou, vinde a mim todos que estão cansados e fadigados, eu vos aliviarei. Nós não precisamos estar pesados aqui, não. Nós temos que estar em alegria, somos salvos, amém? Igreja Santa do Senhor. Pai, obrigado por esta mensagem, obrigado pela tua oração sacerdotal. Pai, que o Senhor use a minha vida nessa manhã, para que eu possa discorrer o texto aqui, Senhor. Não apenas como um conhecimento teológico, histórico, não apenas para ser um bate-papo aqui, Senhor, mas para que haja mudança, que haja convicções nas vidas. Pai, que nenhuma letra aqui se perca do que vai ser entregue. Que nenhuma vírgula aqui se perca, Pai. Assim como o Senhor fez a multiplicação dos pães, dos peixes, alimentou mais de 5.000 homens, e ainda sobrou. E o Senhor falou para recolher o que sobrou e colocasse num cesto para que nada se perdesse. Quão mais importante do que os pães e os peixes que alimentam apenas o corpo físico, o Senhor fez recolher o que sobrou para que nada se perca, que a tua palavra aqui nessa manhã não se perca. Que nenhuma vírgula, que nenhum ponto, que nenhuma letra se perca, Pai, mas que tudo seja adquirido, porque melhor do que ser alimentado fisicamente, é ser alimentado espiritualmente, Pai. Que cada um aqui venha receber a sua porção, que venha sair daqui alimentado, cheio da tua paz, do teu amor, cheio do teu perdão. Pessoas salvas, regeneradas, Pai, para edificar os seus lares, os lugares onde estão inseridos. Nós não podemos fazer isso através de conhecimento apenas, Pai. Se o Senhor não nos enviar o teu Espírito Santo, se o Senhor não conduzir este culto, nós nem sabemos te adorar, Pai. Por favor, conduza esse culto, Pai. Por meio do seu Espírito Santo, quebranta os corações e vidas, faça-nos entender que carecemos, Pai, da tua misericórdia, e que se não ouvirmos a tua palavra como verdade única, de nada nos adianta. Que não seja uma sugestão, mas uma verdade única para as nossas vidas, espírito e vida, Pai. É o que eu te peço. Não me deixa falar através de conhecimentos meus, de convicções minhas, mas que antes de eu falar do cisco do olho do meu irmão, eu vejo o arguilhão que está em mim, Pai. Pois ninguém aqui é perfeito, e nós estamos caminhando para um caminho de perfeição, a saber, Cristo Jesus. Que nós miremos nesse alvo que é Cristo, e possamos prosseguir como igreja santa. Pai, eu te peço que se houver algum enfermo em nosso meio, eu creio que o Senhor é Deus poderoso para curar enfermidades físicas ainda. O Senhor é um Deus poderoso para curar enfermidades sentimentais. Que assim seja conforme a tua vontade, Senhor, para que haja testemunho e que a incredulidade seja tirada por causa dos teus sinais que ainda são feitos. Não porque o Senhor tem a obrigação de fazer qualquer coisa, Pai, mas para que a igreja creia que o Senhor é um Deus santo e poderoso ainda para curar também enfermidades físicas, que isso não cessou. Encha-nos do teu Espírito Santo nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa oração partiu de Jesus. Quando Jesus já tinha sido morto, Jesus já tinha sido ressuscitado, Jesus andou 40 dias com os discípulos. Ele chegou a achar até Pedro pescando de novo. Mesmo depois de ter tido uma caminhada com Pedro e todos os outros discípulos, Pedro viu Jesus colando a orelha de Malcolm. Mas mesmo assim, eles voltaram a fazer o que faziam antes. Quantos de nós não somos assim? Temos um encontro com Jesus, uma caminhada com Jesus, mas aí vai passando o tempo, a gente vai se esquecendo de quão poderoso, de quão amoroso Ele é e a importância da cruz. E voltamos a fazer o que fazíamos antes. Por quê? Porque a palavra de Deus não foi recebida como verdade única. Não foi recebida como única verdade também. Como único caminho. Nós recebemos como recebemos o noticiário da Globo, que muda a todo momento. Recebemos a mensagem de Deus como a notícia que dá na Band News, que a cada 20 minutos está sofrendo variações. Essa mensagem não muda. Isso aqui não muda. Deus não sofre sombra de variações e a sua mensagem também não. Quando nós entendemos isso, nós recebemos como verdade única.
O local que Jesus fez essa oração é o mesmo local, mesmo, do cenáculo, quando Jesus teve a Santa Ceia com os 12. Jesus teve um momento onde ele lava os pés dos discípulos, Jesus fala sobre humildade, Jesus fala sobre a traição de Judas, Jesus mostra o caráter de cada um deles. Jesus é entregue à cruz, morre, ressuscita, fica 40 dias pela terra. Antes dele subir aos céus, ele está no mesmo lugar fazendo essa oração que a gente acabou de ouvir. É como se alguém almoçasse com você. Lembra de um evento aí da sua vida que foi importante, onde muitas pessoas se reuniram e teve ali aquele almoço. Lembra desse momento? Passa algum tempo, você vive a sua vida, cada um vai para o seu lugar, e aí tem um evento no mesmo lugar, ou seja, esse lugar carrega memórias. E você vai lembrar de muitas coisas porque você voltou naquele lugar, aquele lugar tem memórias. Foi isso que Jesus fez. Jesus, antes de subir ao Pai, trouxe os discípulos no mesmo lugar que havia tido uma conversa sobre humildade, sobre perdão, sobre aquele que quiser ser o maior seja o menor. Antes dele subir ao Pai, antes dele fazer essa oração, ele trouxe os discípulos no mesmo lugar. Esse era o lugar geográfico que Jesus estava no momento da oração de sacerdotal. Por quê? Porque nós precisamos ser lembrados daquilo que Deus falou conosco. Olha quanta coisa aconteceu naquela mesa. Em João 13, 26, até o versículo 35. Olha o que Jesus tratou naquele lugar. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato, então molhando um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, o filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém na mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Você percebe que Jesus trouxe os discípulos para um lugar que os faria lembrar da traição. Eu estou subindo para o Pai. Mas o ambiente era um ambiente onde houve traição. Onde houve tratamento de caráter ali. Eu vou subir ao Pai, mas o lugar vai trazer a memória de vocês. Porque talvez vocês se esqueceram. E você vê que é importante entender que Judas participou da Santa Ceia, comeu do pão dado pelo próprio Deus, Jesus molhou o pão e deu a Judas, e Satanás entrou. Peraí, mas a Santa Ceia não tem um simbolismo santo? Existem pessoas que acham que a Santa Ceia, ela é santa porque chama Santa Ceia, e te torna santo, pelo fato de comer. Ué, Judas comeu, Satanás entrou. Quantas pessoas não estão participando da Santa Ceia, mas abrigando o maligno em suas vidas? Participei da Santa Ceia, mas não entende que participar da Santa Ceia não te torna santo. Porque foi o que aconteceu. Religiosidade te faz achar que é santo. Participar de organizações, de festas, de coisas da igreja, faz você achar que você é igreja. Então não pensem que são igreja por estar na igreja. Mas ninguém na mesa entendeu porque Jesus disse isso. Por quê? Que isso? O que Jesus disse? O que você tem para fazer, fazer depressa. Ou seja, você não tem que me trair? Vai lá e me trai. Mas os discípulos não entenderam isso. 29. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, aí Jesus disse para os 11, não foi para os 12, depois que Judas saiu, Jesus disse aos 11, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. O que Jesus quer dizer com isso, gente? Às vezes a gente fala, glória a Deus. Ah, eu vou fazer tal coisa para a glória de Deus.
Mas nem todo mundo sabe o que é glória. De repente, se você perguntar para a pessoa, o que quer dizer glória? Defina para mim a palavra glória, porque falamos muitas coisas bonitas, honramos com o lábio, mas o coração nosso ele está de fato dentro do que falamos? Nós sabemos entender o que falamos? Porque Paulo diz, porque cremos é que falamos. Existem pessoas falando para crer. Elas não creem nem no que falam. No momento do louvor, a irmã falou um negócio muito forte aqui, e tocou no meu coração quando ela disse, Pai, que falte o pão, mas não falte a tua palavra. Eu não sei se vocês entenderam isso, mas que eu passe fome de coisas físicas, mas que eu não passe fome da tua palavra. Isso é muito profundo. Às vezes a gente está tão varado de fome no trabalho, a gente não conhece a fome, a gente conhece a apetite. A gente só sabe o que é fome quando a gente tem vontade de comer as próprias mãos. Eu vou mais fundo. A Bíblia diz que na situação de fome, uma mãe, não sou eu que digo, a Bíblia diz que uma mãe grávida, que não anda descalça, porque é uma madame, que não é capaz de pisar no chão descalça, grávida, ela numa situação de fome, ela é capaz de comer o próprio feto escondida do marido, sem dividir com os filhos. Isso é fome. O que a gente tem é apetite, a gente não conhece a fome. É muito forte. E falar tudo é para a glória de Deus, nós conhecemos a glória de fato. O que é glorificar a Deus? Porque Jesus ele falou, olha, agora que Judas saiu, o Filho será glorificado no Pai. A palavra glória tem a ver com apontar para algo que não é você ainda da forma plena. Exemplo, a minha sombra aqui. Se vocês olharem a minha sombra, a sombra é a glória da minha mão. A mão é a realidade. A sombra é a glória, porque aponta para a realidade. Olhando para a sombra, entende-se uma realidade. Quando ela se aproxima, mostra que de fato a sombra e a mão é uma só. Quando Jesus fala o Pai e o Filho é o mesmo, Jesus é a imagem, ou seja, a glória de um Deus invisível, mas visível. Jesus é a manifestação do Deus invisível, visível. Nós não o conhecíamos de ouvir falar. Jesus veio de uma forma palpável, e por isso ele falava, tudo que eu faço, não faço de mim mesmo, mas para a glória de Deus, ou seja, não sei se está, amém? A glória de Deus a mulher é a glória do seu marido, está escrito. Por quê? Porque o marido é mais importante? Não tem a ver com isso, não tem a ver com importância, tem a ver com princípio. No princípio Deus criou o homem e a mulher veio do homem, por isso a mulher aponta para o homem, a glória do marido é a mulher, e a glória de Cristo é o homem, por isso Cristo é o cabeça do marido e o marido é o cabeça da mulher, não é o que é mais importante, no fundo todos são de Deus, tanto a mulher quanto o marido quanto Cristo, para a glória de Deus, amém? Então quando Jesus fala, olha, Judas saiu para me trair, e agora a glória de Deus vai ser vista, porque eles não acreditavam que Jesus era Deus. E Jesus já sabia que ia para a cruz e que ia ressuscitar, ou seja, Deus ia ser visto por meio da morte dele. Opa, quando mataram Jesus na cruz, os soldados viram e glorificaram a Deus, porque eles falaram, verdadeiramente matamos o Filho de Deus. Opa, eu vi Deus em Cristo, Cristo glorificou o Pai, porque o Pai foi evidenciado pela morte do Filho. Quando Judas sai para vender Jesus, Jesus fala, agora começa. A glorificação vai começar agora, porque vocês vão me ver, porque eu vou morrer, vou ressuscitar e vou salvar vocês. O meu Pai vai ser visto. Então, a glória de Deus começa aqui. 32. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e glorificará em breve. E disse aos judeus, agora lhes digo para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei.
Vocês devem amar uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ser discípulo não é apenas ser aluno. Nós podemos ser discipulados e não ser verdadeiramente discípulo de Jesus. O que carrega a glória de Jesus é o amar uns aos outros, como a ti mesmo. Olha o que ele está dizendo. Um novo mandamento eu lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem, é opção aqui? Não, é uma ordem. Devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como que eu sei que uma pessoa é discípulo de Jesus? Se ela ama um ao outro. Como que é amar um ao outro? Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que amamos como Cristo nos amou? Porque Cristo tudo suportou. Cristo tudo espera, porque Ele está esperando, né? Já pensou se Jesus voltasse? Eu estou convertido há 9 anos, eu acho. Se Ele voltasse antes, Ele me pegava numa estreita. Mas a paciência dele me alcançou. Por quê? Porque Ele é amor. Deus é amor. E o amor tudo espera, tudo sofre. Sofreu por mim. Sofreu por você. E o que nós estamos fazendo com isso? Vamos voltar a pescar? Vamos voltar a fazer o que a gente fazia? Ou a gente vai se manter firme nisso? Será que isso aqui é uma verdade única? Ou é uma opção de vida? O que nós fazemos com as palavras que Jesus nos falou? Nós guardamos ou mantemos? Porque se nós estamos apenas guardando os ensinamentos, somos religiosos. Os fariseus faziam isso muito bem. Os mestres da lei também. Manter a palavra é diferente de guardar. Os teólogos guardam. Pode falar com qualquer teólogo sobre qualquer assunto e ele vai lá na gaveta dele de conhecimento e ele pega e ele te explica, ele pega e ele te explica. Mas manda ele perdoar uma dívida. Entra numa academia de teologia e fala: eu não tenho dinheiro para pagar teologia, posso fazer aqui de graça? Vamos ver se o amor deles é real ou se é ao dinheiro. Eu acredito que se a teologia, eu fosse teólogo, a teologia tinha que ser paga para quem quer diploma e de graça para quem quer só aprender. Mas não é assim que funciona. Porque os teólogos guardam. Estou generalizando? Não. Mas se a carapuça serve? Ok. Que reveja os princípios. Porque Jesus não cobrou nada pela sua teologia, Ele deu de graça. E se de graça recebemos, de graça dai. Não possuam ouro, não possuam prata, ide, porém, até as ovelhas perdidas de Israel, curai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeu, de graça dai. Mas não, isso vem se torcendo, isso vem acabando, e a gente parece que aceitamos ser assim. Não, nós vivemos pela verdade. Estamos vivendo um tempo onde a mentira se exibe, e os verdadeiros se escondem. Quando devia ser o contrário. A confusão, a distorção é para que haja a manifestação dos filhos da verdade. Mas os filhos da verdade não estão se manifestando, eles estão se escondendo. O que estamos fazendo com as palavras que Jesus nos deu? Estamos guardando ou estamos mantendo? Porque o manter é isso aqui. É diferente de guardar. O manter é você pegar esse copo de água e estar leve agora. Mas não vai estar leve daqui 1 hora. Porque manter é difícil. Manter requer esforço. Manter é evidente. Enquanto ele estava guardado ali, você não estava prestando atenção nisso. Mas agora eu estou mantendo ele, você está focado nele. Porque o que é mantido é visto. O que é guardado é escondido. A palavra de Deus está guardada no coração de muito crente.
Ele só sabe que é crente na empresa ou na sua casa quando alguém questiona, aí ele tira, porque está guardado. Mas o que está mantendo o evangelho, ele é visto o tempo todo. Aonde quer que você vá, Cristo é visto em vós. Por quê? Porque Cristo em vós há uma esperança da glória. O que é glória? É Deus ser visto na igreja. Para que seja um comigo, assim como sou um com o Pai. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os torne um, assim como eu sou um com o Senhor. Quem vê a mim vê ao Pai, quem vê a minha igreja vê a mim. Isso é glória. Louvado seja Deus por isso. E a oração de Jesus começa com a oração sacerdotal, no versículo 32 de João 16, ele diz: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho não, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, ou seja, em mim vocês têm paz, porque neste mundo vocês vão ter aflições. Mas contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, você só vai ter muita aflição se você for buscar paz no mundo, mas se você buscar paz nele, eu não ligo se a empresa fecha ou se ela abre, porque a minha paz não está na empresa, está nele. Eu não ligo se o vazamento apareceu ou desapareceu, porque a minha paz não está no vazamento, está nele. Amém? João 17:1. Depois de dizer isso o quê? Busquem a minha paz, porque no mundo vocês têm aflição. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Traduzindo: Pai, me levanta aqui voando, para que eles vejam que eu não sou normal aqui como eles pensam. Porque assim o Senhor vai ser visto, isso é glorificar. E o Senhor fazendo eu ir para o Senhor é glorificado porque o Senhor é visto. Então, glorificando a mim, o Senhor é glorificado. Essa foi a oração de Jesus. Olhou para o céu: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Então não tem outro caminho. Pai, evidencie para o mundo que não tem outro caminho, não tem outra religião, não tem outra verdade. O mundo está cheio de verdades mentirosas, pessoas dispostas a fazer o bem ao outro sem ter se transformado no próprio bem. Porque dar algo bom sem ser transformado por Deus te torna um religioso. Ninguém vai ser alcançado por boas obras. Ninguém. A Bíblia fala que ainda que eu venda tudo e dê aos pobres, se em mim não houver o amor, o que é o amor? A paciência, a dedicação, a justiça. Se em mim não houver Cristo, de nada me adiantaria. E amor não é omissão. Amamos de uma forma distorcida, porque o amor que o mundo dá é um amor que tolera erros, é um amor que tolera folga. O amor de Jesus é diferente. O amor de Jesus não tolera erro, não tolera folga. Ele quer te salvar. Paulo chega a dizer: olha, se no meio de nós aqui tem pessoas que vivem de forma ociosa, ou seja, preguiçosa, não se manifestam para nem manter o próprio sustento, que morram de fome. Nossa, a igreja de Jesus não ama. A gente ama, mas a gente não está sujeito a ser utilizado por uma falsa pregação de amor. Porque as pessoas andavam atrás de Jesus dizendo: ele faz pão, né? Ele transforma pão, ele é um padeiro. E buscam Jesus pelo pão. E Jesus olhou para trás e falou assim: vocês estão me seguindo? Não é por causa dos sinais, não é para se arrepender, não é para olhar para dentro de vocês. Vocês estão me seguindo é por causa dos pães que eu multiplico e saciais as vossas barrigas. Precisamos ter discernimento do que é amor e do que é omissão.
Porque se a gente amar os nossos filhos segundo o amor humano, vamos errar com eles. Mas se nós amarmos os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, a nossa mãe, o nosso irmão, como Cristo amou a igreja, vamos ter guerra. Porque ele falou, olha, vocês acham que eu vim trazer paz? Eu vim trazer uma espada. Filho contra pai, contra mãe. Por que ele diz isso? Não é uma guerra física, é uma guerra de princípio, porque a pessoa que se converte primeiro vai ter guerra dentro de casa. Porque as músicas que antes era do mundo aceita, agora não é mais, vai ter guerra. O vagabundo que ficava em casa todo dia, ele não é vagabundo mais, ele trabalha, e aí vai ter guerra. É viver de forma correta. Mas o moralmente correta também não nos torna santo. Precisa ser de dentro para fora. Nós precisamos ter um encontro com o Espírito Santo. Convicção de vida. Porque se a gente treinar o exterior, a gente muda. A gente se esforça, a gente adquire habilidade. A gente fala bem, a gente dá esmola bem. Mas interiormente tem que ser real. E eu não estou aqui para julgar, eu não consigo julgar isso. Jesus julga todos. Eu não consigo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu, amém? Eu já li, então vamos para baixo. Vamos para o versículo 7 aqui. Jesus orou também pelos discípulos. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, Pai. Pai, olha, eles já sabem. Jesus estava orando pelos discípulos. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. Olha Jesus de novo apontando para o Pai. Pai, olha, eles, os 12 aqui, essa galera que está me ouvindo, eles creram, né? Eles creram, porque eu transmiti as palavras que me deste, Pai. Tipo, o Senhor, tudo que eu falei para eles, o Senhor que me falou. Olha Jesus conversando com o Pai, de uma forma audível, para os discípulos. Os discípulos falam, nossa, ele está falando, e a gente achava que vinha dele, então não vem dele, vem do Pai. Então o Pai e ele são a mesma pessoa. Isso. É a mesma natureza. Versículo 9, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo. Olha o que Jesus está falando, hein? Eu estou rogando por eles. Por isso que as pessoas às vezes falam, não, Deus é Deus de todo mundo. Eu rogo por eles. Ou seja, quem são eles? Os que recebem a verdade como verdade única. Os que não recebem nem a oração de Jesus. Porque rejeita. Não é que Jesus não está dando ao mundo. O mundo não está recebendo. Já tentou dar comida para alguém que não quer comer? É isso. Mas nada se perde. Assim como Jesus recolheu os peixes e os pães. Aquilo que vocês não comerem, aquilo que o mundo não comer, não foram pérolas jogadas aos porcos, porque não fica no chão. Ela volta, por isso que já passa de um lugar para outro, né? Ó, os discípulos foram nas casas e Jesus falou, olha, a casa que vocês entrar, que vocês derem a minha paz, e essa paz não for aceita, ela não vai cair no chão, porque nada se perde. Ela retorna para você. Mas chacoalhe a sandália dos vossos pés daquele lugar, porque naquele dia, a saber, o dia do julgamento, haverá mais rigor para esse povo do que para Sodoma e Gomorra. A saber, Sodoma e Gomorra era de prostituição para baixo. Vai haver mais rigor para quem rejeita Cristo do que para Sodoma e Gomorra, que foi condenada antes da vinda de Cristo. Então, a palavra de Deus ela não se perde. Assim como os pães, assim como os peixes não se perderam, o mais importante é a palavra de Deus. Então, tudo que é lançado para aqueles que recebem. Então, Jesus não orou pelo mundo, ele orou para aqueles que receberão a palavra. Mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu. E tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Olha Jesus falando, olha... Pai, eles também me glorificaram, porque os discípulos expulsavam o demônio em nome de Jesus. É em nome de Jesus? Opa, então é Jesus que está expulsando. Está glorificando a Jesus. E Jesus está falando, tudo que é feito em meu nome me glorifica. Automaticamente glorifica o Pai que me enviou. Nós estamos dentro dessa cobertura espiritual de Jesus. Versículo 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Meu Deus, você está ouvindo que o próprio Deus está falando a respeito de uma proteção do maligno, para que você não seja atingido. Tem pessoas que têm medo do diabo. Eu vou descrever aqui o tamanho do poder do diabo perto do poder de Deus.
Ou eu vou tentar pelo menos. No Éden fala da serpente. Em Apocalipse fala do dragão. A serpente é a forma mais fraca do poder do mal. O dragão é o mal de forma plena, transformado, evoluído, o dragão. Um dragão perto de uma serpente tem uma diferença muito grande. Essa é a visão do mal, princípio, que é a serpente, e do mal na forma plena, que não se esconde mais, o dragão, visto em Apocalipse. Do outro lado, nós temos o cordeiro, que foi morto, é a versão fraca de Deus. E temos o leão da tribo de Judá, é a versão poderosa de Deus, plena. Por isso Jesus é visto como o cordeiro e o leão. A serpente, que é o diabo, é visto como serpente, como dragão. Amém? Até aqui? Se você tivesse que colocar numa briga, gente, entre dragão e você tem o leão e o cordeiro, qual que é a lógica? Você vai pôr o leão. Jesus põe o cordeiro para brigar com o mal na forma plena do mal. Ele não tem a menor chance contra o cordeiro. E que pode fazer um cordeiro que não tem nem presas? Pois esse derrotou o dragão, a serpente. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Para você entender que esse Deus está falando: Pai, proteja eles do poder do dragão, do maligno. Você acha que o diabo ele é capaz de tocar em você? Não vai, isso não vai acontecer. Por isso resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque você é bom? Não, porque Cristo mora em você. Aí você vai dizer: não, mas essa oração foi para os discípulos, lá da época. Então vamos para o versículo 20. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, como igualmente me amaste. Você entendeu isso aqui que Jesus falou? O amor de Deus por Jesus Cristo é no mesmo tamanho que ele tem por você. Não é isso que ele disse? Olha aqui. Que eles sejam levados à plena unidade. Ele está falando da igreja, de nós aqui. Para que o mundo, ou seja, aqueles que não recebem a palavra de Deus. E eu vou te dizer, tem muita gente que está na igreja e é do mundo, porque não recebe a mensagem. O fato de estarmos aqui não nos torna, já disse, igreja. O fato de eu pregar o evangelho não faz eu santo, não. Vocês não têm o poder de saber se o que eu estou falando vem de fato ser aceito por mim. Deus tem esse poder. Por isso não devemos botar a nossa confiança em homem algum, mas em Cristo. Para que assim vocês não venham a fraquejar na fé. Mas ele está dizendo que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me ama. Jesus está dizendo que o Pai ama vocês como ama Ele. Acha pouco o amor de Deus pelo Filho? É o mesmo amor que Ele tem por você. Ao ponto, eu sempre bato nessa tecla. Ele sabe quantos fios de cabelo você está perdendo por dia e Ele não perde a conta. Sabe por quê? Porque Ele não guardou você, Ele mantém. Ele mantém, está aqui. Ele não perde o controle 1 minuto da sua vida. Porque Ele te ama. E aí Jesus vai finalizando aqui, ó, em versículo 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, e o mundo, como eu disse, tem pessoas que estão dentro da igreja e não conhecem a Deus. Porque estão na igreja, mas não saíram do mundo. O mundo não saiu deles ainda. Não glorificam a Deus. As suas festas não glorificam a Deus. O seu casamento, às vezes, não glorifica a Deus. O que é casamento que glorifica a Deus? Que não tem traição, que tem perdão, que tem tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Onde há respeito, onde há justiça, onde há verdade. Né? Mas não fica só no casamento. Eu usei o casamento porque Paulo faz menção que grande é o mistério entre o casamento entre o homem e a mulher, porque revela Cristo à igreja. Mas tudo deve glorificar a Deus. Né? A criação dos filhos,
nós como filhos, como cunhado, e assim vai. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Ou seja, não acabou. Tem pessoas que ainda não conhecem, mas ele continua a fazer isso. O nome de Deus ser conhecido, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Peraí, o amor que tem por mim esteja neles, mas para isso acontecer eu tenho que estar neles, porque o amor de Deus por você é em Cristo Jesus. Não dá para ser em teologia de Jesus. Não dá para ser em boas obras de Jesus. O próprio Deus vivendo dentro de você. Aleluia. Unificado de forma plena. Porque Deus ama o Filho dele. E se você unificou com ele, você é amado igualmente. Empoderado igualmente. Por que a gente vai viver triste? Eu não estou fazendo aqui uma ilustração de que temos que sair soltando rojão por aí, não. Nada nesse mundo pode me separar desse amor. As dificuldades, não podem. Os demônios, não podem. Se o dragão não pode, os capachos dele vai poder. Nada me separa do amor de Deus que está inscrito em Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem demônios, nem potestades, nem principados. Nada pode me separar do amor que está em Cristo Jesus. Amém? Se Cristo for em nós. O que Cristo precisa para ser em nós? Que a gente pare de ser mentiroso. E o que a gente precisa para parar de ser mentiroso? Receber o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Porque do contrário a gente se defende o tempo todo. A gente arruma desculpa até para pecar e a gente acha versículo bíblico para isso e acha com facilidade. Torce a verdade para inventar uma mentira. A serpente, a forma mais fraca de Satanás, não inventou uma mentira, torceu a verdade. E deu certo. E sabe o que a gente aprendeu a fazer? Também isso. A torcer a verdade para que a gente viva de forma leve com os nossos vícios, com as nossas mentiras e com as nossas formas de odiar pessoas de forma secreta. Mas naquele grande dia tudo vai ser descortinado. E não adianta chamar o Renato, pastor, não adianta chamar o Fabiano, não adianta chamar ninguém. Se você não chamar Cristo agora, hoje. Você nem sabe se você chega em casa, irmão. Eu não sei se eu chego. Eu não sei nem se eu termino. Sabe por quê? Porque Deus é que nos mantém, de novo. Você esqueceu do copo, né? Que estava guardado. Deus não esquece de nós. Ele nos mantém o tempo todo. Se Ele nos mantém, Ele nos observa. Opa! Eu sei quantos fios de cabelo tem aqui de você. Eu sei o que está sondando o seu coração aí. Eu sei o que você não acredita a meu respeito e o que você acredita. Eu sei qual é o seu interesse de estar aqui hoje. Ele sabe. Douglas não. Amém? Fica feliz com isso, igreja. Fica de pé, vamos orar mais um pouco. Sabe por quê? Se você é amado na mesma proporção que Deus ama o seu filho, Jesus... Tem noção o que Deus foi capaz de fazer por alguns que ainda nem era filho? Deus parou o sol. Deus chamou Lázaro à vida mesmo estando morto há 4 dias. Deus fez um machado boiar no rio. Abriu o mar. Será que eu preciso ficar lembrando o que esse Deus poderoso pode fazer? Aí a gente fala que esse Deus poderoso ama você na mesma proporção que ama o filho. Não é motivo para a gente estar feliz? Amém? Que você entenda nessa manhã que você precisa estar conectado, unificado de forma plena nele, para alcançar esse amor. Esse amor não é alcançado por nível teológico. Esse amor não é alcançado por nível de obras. Esse amor é alcançado por nível de arrependimento. Que nessa manhã a gente saia daqui transformado por esse amor de Jesus, por meio do Espírito Santo. Que isso não leva tempo para acontecer. A regeneração acontece agora. É só você crer. Porque no momento em que os discípulos receberam a habilitação do Espírito Santo, em Pentecoste, Pedro orou, e 5.000 almas se dobraram a Jesus naquele momento, porque receberam a palavra, porque entenderam o tamanho da condenação, e também o tamanho da redenção de Jesus. Que você se alegre nessa manhã, porque você é filho, porque você é amado. Que o poder desse mundo não é maior do que o poder de Deus que está em você.
Então não permita mais que as aflições e as preocupações desse mundo possam te roubar, porque nada pode separar você desse amor. Ninguém pode mais te julgar aqueles que foram justificados por Cristo. Amém? Louvado seja Deus, obrigado Senhor. Obrigado Deus amado por esta palavra. Nós não somos merecedores de coisa alguma. O Senhor não nos ama porque merecemos. O Senhor nos ama porque o Senhor é amor. E por ser amor, o Senhor esperou. Por ser amor, o Senhor se entregou. O Senhor suportou todas as coisas, nos habilitando hoje a ter esse amor dentro de nós, para que nós também venhamos suportar, para que nós também venhamos perdoar, para que nós venhamos também nos manter, não é guardar, mas é manter a Tua palavra em evidência, para que a Tua igreja se torne de fato uma carta viva, que a Tua palavra não esteja guardada mais no nosso criado, mudo ali, escondida, que as nossas Bíblias não fiquem abertas mais, para querido, na sala, para que alguém veja a Bíblia para entender que eu sou crente, não, mas que o Senhor seja visto em nós, porque nós somos um com o Senhor, que a Tua glória seja evidenciada em nossa face, resplandeça em nossa face, Pai querido, a face de Cristo, para que haja de alguma forma a esperança da glória no mundo, Pai, que as pessoas saibam que nós somos cristãos, não porque nós temos que ficar falando que somos, mas porque as nossas ações mostram Cristo em nós, porque o pagar as contas vai mostrar Cristo em nós, perdoar ofensas vai mostrar Cristo em nós, suportar vai mostrar Cristo em nós. Não ser tolerante mais com o engano, não ser tolerante mais com as mentiras, ainda que a verdade proporcione guerra, do que vale uma falsa paz. Se o Senhor é o príncipe da paz e trouxe com o Senhor uma espada, quem sou eu para querer resolver qualquer tipo de problema, me abstendo de problemas, Pai? Fortaleça a Tua igreja, Senhor. Nós te amamos e te louvamos e não falamos isso de boca para fora. O nosso coração quer estar perto do Senhor nesta manhã, Pai. Nós abençoamos a igreja de Jesus Cristo, e eu não falo só da Atalaias, mas a igreja de Jesus Cristo, que é uma. Tem muitos cristãos espalhados por aí em igrejas diferentes, mas naquele grande dia haverá só um povo, só uma igreja, só um Espírito, só um amor, só um Deus, só um lugar. E é este lugar que nós estamos caminhando para aí, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos por isso. E você que recebe essa palavra com o coração bem aberto para Jesus entrar e ceiar com você e você com Ele, aplauda fortemente o santo nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus.